o legado precede o nome. E hoje, no Comunhão Entrevistas, nós estaremos falando nada mais, nada menos que com Paulo César do Logos. Mas muito prazer em estar participando dessa entrevista com vocês e uma alegria muito grande. Vamos passar um pouco então para falar de cotidiano, né? Você tem uma representatividade importante no Som do Céu e estamos aqui comemorando aí, né, 40 anos de Som do Céu. E hoje nós temos o privilégio de termos essa parceria gostosa da Rádio Transmundial, utilizando esse estúdio, né, aqui da Mocidade para Cristo, e tendo você como um dos protagonistas desse evento. O que representa, o que significa para você, com tanto tempo de caminhada, estar aqui no Som do Céu? Olha, a MPC sempre teve um papel muitíssimo importante na minha vida, e não só na minha, na vida de muitas pessoas, né? Eu me recordo que um dos trabalhos grandes que a gente fez ainda no tempo do Elo foi no Geração 79, né? Fui lá no AMB em São Paulo. Isso, lá em São Paulo. Exatamente. E ali eu tenho uma lembrança muito... foi ali que eu conheci o Godfriedson e conheci o Asaf Borba. E ali estavam outras pessoas assim que eu nunca pensava de encontrar. Ali também foi quando eu cantei a primeira vez para o Jairinho a música que eu escrevi para ele, que era de vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar. Por aí. Foi a primeira vez que eu cantei essa música lá e depois a gente gravou. Então eu tenho essa amizade com a MPC de muito tempo. Depois veio o Som do Céu aqui e eu tive a grata satisfação de participar, segundo o Marcelo próprio me informou, no primeiro, né? E depois em várias outras oportunidades. E o Som do Céu é um trabalho diferenciado porque ele agrega muitos músicos. Então a gente vem aqui para dar e para receber. A gente vem aqui para rever velhos amigos, a gente vem aqui para se confraternizar, né? E sentir esse trabalho continuando a fluir e fazer bons resultados na vida de muitas pessoas. É importante você ter falado, né, do primeiro Som do Céu, porque eu sou testemunha vivo disso. Eu estava lá ajudando a carregar as caixas, né? O Logos estava lá conosco e obviamente foi uma grata surpresa chegar lá e vermos, né? O Logos no apogeu, né? Naquela época o Logos saía fazendo aí, não tinha espaço nas agendas de vocês, né? E até hoje a MPC está aqui. E você falou também outra coisa interessante, né? Que é o agregar. Né, como nós estamos aqui, por exemplo, fazendo, né, essa entrevista, né, para Comunhão Entrevista, tendo parceria, tendo apoio aqui, né, de outros canais, como a própria Rádio Transmundial, o próprio espaço que nós já citamos aqui da MPC. Mas tem uma outra coisa mais importante ainda que eu acredito, que é esse congraçamento nesse espaço, que é um espaço aberto, onde que o ouvinte e o artista, eles estão no mesmo nível. Me fala um pouco sobre essa interação. Então, eu acho que essa interação é normal, especialmente no que tange ao evento ou à música evangélica, né? A arte evangélica. Porque a arte evangélica, primeiro, ela tem uma premissa que não pode ser esquecida. Qual é? É de atingir a alma e o coração das pessoas. Essas pessoas são iguais. Tanto daqui para lá quanto de lá para cá, somos do mesmo tamanho, temos as mesmas necessidades. E muitas vezes até você é edificado quando pensa que está indo edificar alguém. Porque Deus é que faz, é Ele que opera o querer como realizar segundo a sua vontade, em ambas as vidas, no palco e quem está na plateia. Vou usar essa expressão aqui. Então Deus sempre, ele é o responsável no sentido de gracioso,
de fazer essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Um pouco diferente do show lá fora. E eu não estou denegrindo o show lá fora. Tudo tem o seu lugar. Mas o show lá fora, o artista, ele se apresenta a si mesmo. Toda a pompa, toda a glória, todo o aplauso, tudo tem o sentido de alcançá-lo diretamente. Então ele vem para ele receber esse apulpo, esse aplauso. No nosso caso é diferente, a gente vem apresentar Cristo, apresentar as lições que Deus traz ao nosso coração, através da palavra pregada, através de cantada. Então essa interação ela acontece naturalmente, em todo lugar. O pastor pode estar pregando, e enquanto ele está pregando, Deus está falando no coração dele, mais do que o que ele está falando para o coração das pessoas que estão assentadas lá nos bancos. Paulo, nós sabemos da sua trajetória e de décadas, contribuição para a música evangélica brasileira. A gente queria que você falasse um pouquinho como tudo começou. Conta pra gente. Mas será que eu lembro? Faz tempo. Não, eu acho que eu posso dizer que tudo começou assim, de uma mudança através de uma conversão genuína. Fui criado numa igreja evangélica em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E tinha minha vida normal como um crente da igreja, até que quando militar do Exército, paraquedista do Exército, por uma questão de saúde, fui internado no Hospital Central do Exército, HCE, ali o Senhor converteu o meu coração. Ali eu soube realmente o que era estar convencido dos meus pecados, me senti perdido de fato, clamei a Deus que tivesse misericórdia de mim, e Ele o fez. E então a vida tomou um novo sentido, né? E eu percebi que o que eu precisava muito era estudar, então fui para um seminário, Palavra da Vida, lá em Atibaia, São Paulo, que eu não conhecia, nem Atibaia e nem o seminário. O Senhor me dirigiu. E ali no seminário eu comecei a ter um certo envolvimento musical que eu tinha antes, mas desde criança compondo, escrevendo canções e tudo mais. Mas ali essa música foi sendo canalizada pouco a pouco e eu percebi que o Senhor estava dando um direcionamento de um futuro ministério mesmo através da música. Então dali a gente foi seguindo adiante e aí a história continua. Você tem produzido e tem dado, né, à música evangélica brasileira pérolas. Uma delas que chama muito minha atenção é Autor da Minha Fé. Uhum. Como foi compor essa canção? Então, é meio que uma tradição para mim compor músicas através da meditação na palavra. Seja a minha própria meditação lendo a Bíblia num momento de hora silenciosa, ou seja, ouvindo uma pregação, ou seja, lendo um livro, enfim, através do texto bíblico, das lições que a Bíblia mostra, eu parto dali para escrever alguma coisa que é tipo uma receita de Deus para a minha vida particular ou para a vida de outras pessoas. Muitas vezes essa música ela vem a ser uma espécie de um remédio, onde eu sei que há pessoas que precisam ouvir aquela palavra, então essa música é cheia dessa palavra que vem trazer a resposta para aquilo que eu ou aquela pessoa está precisando. Então, via de regra, é por aí. Não foi diferente com o Autor da Minha Fé. O Autor da Minha Fé, eu lembro que eu estava embaixo de um caramanchão, isso lá em Atibaia. Eu morava naquela época com o Dr. Jairo, que era o pai do Jairinho, né? A gente morava no mesmo lugar. E então eu estava fazendo hora silenciosa e lendo em Tessalonicenses, quando fala sobre o arrebatamento da igreja. E então eu pude vislumbrar ali, estava um dia de sol muito bonito, céu bem azul, algumas nuvens brancas assim, e eu podia ver essas coisas através dos buracos do caramanchão assim. Então foi assim muito tranquilo que eu pudesse vislumbrar, né, através daquele cenário vivo ali, aquilo que poderia ser quando o Senhor Jesus vier entre nuvens buscar a sua igreja. Aí você falou aí sobre, né, um personagem, uma pessoa que durante um bom tempo caminhou contigo
que é o Jairinho. Sim, claro. Ainda do Grupo Elo, né? Isso. Fala um pouco aí pra gente dessa parceria, como que ela trabalhar com o Jairinho, né? Aquele momento era um momento diferente, né? Tanto da igreja quanto da música evangélica brasileira. Em algum momento aqui mesmo no Som do Céu, eu fiz menção a isso. Jairinho era para mim uma espécie de primo rico. Eu acho que eu nunca disse isso para ele, né? Mas eu testemunho porque eu vinha de uma família bem pobre, né? E eu tinha um Fusquinha. E ele, a família mais abastada, mas ele muito humilde, muito simples. Isso não lhe enchia a cabeça. Mas ele tinha carro do ano. Então, como eu morava no Rio de Janeiro e estudava no Seminário Bíblico Palavra da Vida, que é um internato, nós residíamos juntos ali. Então, quando eu tinha que sair de folga para ir para minha casa no Rio, ele pegava e disse, me dá a chave do teu Fusquinha. Eu digo, o que você vai fazer com o meu? Não, me dá a chave aqui. Aí ele pegava a chave do carro zero dele e me dava. Mas eu não estou entendendo. Não, isso é para você ir para o Rio. Eu não quero que você volte para o Rio lá de... Vai com carro novo para você não ter problema. Então, isso era só um... Eu estou vendo esses aparelhos aqui dentro do estúdio aqui, né? Você que está me ouvindo aí não vê isso, é claro, mas tem os aparelhos aqui que são colocados, são coisas mais antigas. Eu me lembro que Jairinho me deu aquilo que ele me dava aqueles aparelhos que para mim, puxa vida, era coisa assim que estava saindo na época, mas ele já podia pegar um outro melhor ainda, me dava aquele. Então Jairinho foi sempre um parceiro assim muito humilde. Nós escrevemos várias músicas juntos, né? E a gente vivia. Para mim, o Jairinho era um desses amigos mais chegados que irmãos. Paulo, eu lembro que vocês faziam aquelas viagens com os ônibus, né? Vocês trouxeram até aqui, né? Você vinha como equipe grande. De lá para cá, vocês deram uma pausa nas agendas, vocês pararam. Como está hoje? Não, foi bom você fazer essa pergunta, ótima pergunta, porque muita gente acha que porque nós não estamos mais viajando com ônibus e tal, que o Logos parou. Não, muito pelo contrário, o Logos não parou. A gente mudou de tipo de trabalho, né? Então, o Logos, no começo, a gente fazia turnês. A gente fazia 3 turnês por ano. A primeira ao Nordeste, a segunda ao Norte e a terceira ao Norte também, mas indo lá para, em vez de ir para Belém do Pará, como a segunda, a gente ia para o Acre. Aí até Cruzeiro do Sul, no Acre. Essas 3 viagens tomavam o ano inteiro, porque eram viagens grandes. Uma dessas viagens ao Nordeste, nós fizemos em 2 meses e meio, sem voltar em casa, subindo e voltando com trabalhos. Fizemos 60 trabalhos nessa oportunidade. Então era um desgaste muito grande, a gente tinha muitas experiências visitando várias igrejas grandes, igrejas pequenas, em todo lugar, porque para a igreja isso ficava muito fácil, né? Ficava com um custo muito baixo para as igrejas. E a gente conseguia sobreviver por causa do acúmulo de trabalhos, né? Do número de trabalhos que a gente tinha. Hoje nós não estamos mais fazendo isso. Por quê? Porque algumas situações nos fizeram repensar esse tipo de coisa. Uma delas é a própria questão de seguro na estrada. Eu levava os meninos que tocavam com a gente, né? E se acontece algum acidente? Agora, com a cabeça mais velha um pouco, eu comecei a repensar isso aí. A questão financeira. Eles eram voluntários, mas eles tinham salário, 13º, férias, né? A gente não podia assinar carteira, mas não assinar carteira já era um ponto de interrogação. Agora eu tinha que repensar esse tipo de coisa, né? Então, essas coisas me fizeram tomar uma nova iniciativa. Qual foi? Levar a banda toda para o estúdio, gravar 35 músicas, playbacks, para que eu pudesse usar esse material na igreja onde eu fosse cantar. Então, no caso, íamos eu e Nilma, e ali na igreja nós cantávamos, fazíamos o trabalho, o som muito bom, e usando o equipamento da igreja, eu levava o meu equipamento, um setzinho que eu levo sempre, ainda levo hoje em algumas igrejas. Então ali a igreja tinha despesa comigo, basicamente da taxa de manutenção da missão, né? Não tem nada a ver com o meu sustento, e também a igreja usava o próprio som da igreja, né? E eles tinham a passagem, minha passagem e hospedagem.
Então isso continuou sendo muito abençoador para as igrejas, e eu faço, inclusive até hoje eu ainda faço isso. Mas hoje também funciona de um outro jeito. Como? A maior parte das igrejas que eu vou hoje, eles têm uma banda local. É muito comum que a gente encontre músicos e bons músicos. Então o que eu fiz? Eu peguei esse material, eu construí um kit de ensaio, onde eu saio, a minha despesa com a igreja é aquilo que eu já mencionei, e não é para mim, é para a missão, para gerenciar a missão. E então eu vou lá e os músicos da igreja fazem esse acompanhamento com esse material que eu mando para eles. Fica muito bom. Na maior parte das vezes fica muito bom. De vez em quando tem uns pepinozinhos, mas via de regra eles fazem bem o dever de casa e fica muito bonito. Agora, hoje eu tenho outra coisa que vai além disso aí, porque isso aí me come a agenda de final de semana. Eu praticamente nunca estou em casa no final de semana, porque eu estou sempre nas igrejas cantando. Minha agenda é muito cheia mesmo. Mas aí, junto com isso, nós fizemos a gravação de um novo álbum, que se chama Atrás do Vento. E esse álbum eu tive que fazer um outro investimento, né? Ou seja, nós gravamos e eu preciso fazer o lançamento desse material, e eu quis fazer através das igrejas, não fazer em casa de show, não cobrar ingresso, nada disso. Então, em algumas igrejas, eu estou fazendo esses lançamentos. Precisa ser numa igreja de um grande porte, que possa receber tanto pessoas da igreja quanto de outras igrejas. A gente faz inscrições grátis, né? Mas é um trabalho muito bonito. E outra coisa que também a gente não usa só a base de músicos da igreja, contrabaixo, guitarra, bateria, baixo, coisa assim. Não, a gente usa também uma camerata, ou seja, entram cordas, metais, palheta, né? Palhetas e coisas assim. Então, isso normalmente a igreja não tem todo esse material musical. Então, às vezes, a igreja vai precisar regimentar alguns outros músicos para completar isso aí. É complexo? É, mas ao mesmo tempo é simples. E nós temos, por exemplo, vamos fazer o lançamento aqui no Som do Céu, ou já fizemos, né, na época que saía essa entrevista, mas fazendo em vários outros lugares, né, e pelo Brasil inteiro. E eu tive convite até para fazer isso lá fora, no exterior, em Portugal e nos Estados Unidos. Mas aí são outros 500, é uma complexidade grande. Mas a gente não para, não. Eu estou com 75. E só Deus sabe a hora de parar, de modo que a gente continue em frente. E eu peço a você que está vendo essa entrevista, que você ore por nós. Porque nós queremos mais, muito mais. Nós queremos seguir e servir ao Senhor como se tudo tivesse começando agora. Ô Paulo, você falou de uma coisa, e eu como, né, um músico que minha caminhada toda foi ouvindo Logos e tantos outros, eu fico imaginando, você músico, né, da igreja, que de repente o Logos vai na sua igreja e você vai ter a oportunidade de tocar com Logos. Que coisa maravilhosa que vocês estão fazendo, rapaz. Poxa, eu acho que eu vou conversar com o meu pastor, viu? O contrabaixista serei eu, lógico. É claro. Não, isso tem sido muito bom, porque eu fico surpreso, sabe? Sinceramente, eu fico muito surpreso, porque eu sinto esse calor desses músicos, sabe? Nós fomos tocar no Consciência Cristã em Campina Grande, na Paraíba. Você sabe de onde que vieram os músicos? Os músicos vieram de Recife, todos eles. E vieram assim voluntários, são profissionais, tocam muito bem. Mas vieram todos eles assim, você nem imagina, a gente locou um micro-ônibus lá para trazer todo mundo. Eles vieram, eles passaram o som no mesmo dia, nós fizemos a apresentação após as 10 horas da noite, lá no Consciência Cristã. Eles voltaram para Recife depois do trabalho. Chegaram em casa 2 da manhã, coisa assim, né? Quer dizer, para você ver. E tudo isso com maior prazer, com maior alegria. Eu sinto isso, sabe? E então eles têm a maior alegria de vestir uma camisa do Logos, literalmente assim. Vestir a camisa mesmo. Eu só posso louvar a Deus por isso. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos imensamente ao Paulo César ter participado aqui da Comunhão e Entrevista. Agradecemos aos nossos parceiros,
a Mocidade para Cristo, o Som do Céu, a Rádio Transmundial. Fique conosco, porque vem muita coisa por aí, levando para vocês o que há de melhor no Som do Céu, edição especial 40 anos. Até a próxima.